Começando mais um Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal, que debate os principais assuntos de Nova Lima, de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, do Brasil e também do mundo. Você de casa pode participar enviando sugestões de pauta, críticas e também dando alguns toques pelo WhatsApp. É o 31 98569 2926, 31 98569 2926. O Resenha Banqueta é transmitido pela TV Banqueta através do canal 6 da NET Claro para Nova Lima e Belo Horizonte e também em todas as nossas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook, e daqui a pouquinho o lançamento do grande portal da TV Banqueta. Sempre o nosso programa tem as participações de Zé Raimundo, que é colunista do jornal Cultura e Comércio aqui da cidade de Nova Lima e também apresentador do programa Conexão Leão. Cultura Geral é meu outro amigo Betão, que é apresentador do programa Cultura Geral aqui da TV Banqueta, também servidor público municipal concursado e ativista da Causa Animal e também bacharel em Direito. Nós já vamos começar falando sobre um tema que virou polêmica em Nova Lima. Um projeto de lei de autoria do vereador Wesley de Jesus que propõe o uso da Bíblia de forma paradidática nas escolas municipais e privadas aqui da cidade de Nova Lima. Antes de entrar com a palavra, a opinião de Betão e de Zé Raimundo, queria pedir ao nosso grande Nicolas para passar para você aí de casa que a TV Banqueta conseguiu, com exclusividade, qual é a opinião dos 15 vereadores de Nova Lima. Além do Wesley, claro, que é a favor, qual é a opinião dos vereadores? O que eles pensam? São a favor ou contra esse projeto? Vamos começar com os vereadores que são a favor do projeto. Tá aí o Wesley de Jesus, que é o criador do projeto de lei, ao lado de Mael e Viviane, que são 100% a favor do projeto. Vamos passar agora o único vereador que se posicionou contra o projeto, que é o Newton de Água Limpa. Newton de Água Limpa foi categórico em dizer ser contrário ao projeto. Todos os outros vereadores, que não são esses que estão aí, que nós passamos as fotos, são vereadores que são a favor do projeto com ressalvas. E, para a nossa tristeza, vamos colocar aí 2 vereadores, apenas Claudinho da Valle e Zelino, não disseram a opinião deles a favor deste projeto. Tomara que seja apenas deste projeto, que a gente precisa de vereadores atuantes. O compromisso de vocês não são comigo, mas sim com a população de Nova Lima que votou em vocês. Vocês sim devem satisfação à população e são inteligentes, cultos, estudados e que com certeza poderiam dar a opinião de vocês. Vamos começar hoje com o Betão. Betão, você é a favor ou contra o uso de forma paradidática? Para deixar claro para a população, paradidática quer dizer que é uma opção. Já adiantando a minha fala, o projeto do Wesley, segundo o vereador, é o seguinte. Antes do projeto do Wesley, atualmente, hoje, no Brasil, segundo a Constituição Federal e o Ministério da Educação, tem a lição, a matéria chamada religião. Nessa matéria, que é obrigatória, o professor pode trabalhar diversos temas religiosos, seja da Umbanda, seja dos espíritas, seja da religião católica, seja do evangélico. O que o vereador Wesley propõe é pegar a Bíblia e utilizá-la não só na matéria de religião, e sim em história, em geografia, em português, e essa utilização de forma paradidática. Quer dizer o quê? Se quiser, se o professor estiver preparado, se o tema casar com uma matéria que está sendo colocada nessas outras matérias, vamos dizer assim. Uhum. Betão, sua opinião, você é a favor ou contra o projeto do Wesley? Essa questão assim, fica muito binária, coisa, é a favor ou contra, né? O que a gente precisa discutir é onde que isso enquadra dentro da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. O que a gente precisa entender também é o seguinte,
o vereador, ele pode propor, eu acho que é justo, eu acho que o vereador, ele tem se ele tem vamos dizer, esse chamado da população que chega até os seus ouvidos e também com a sua questão pessoal, que entende que isso pode ser uma matéria a ser colocada nas escolas, ele pode propor um projeto de lei e isso ser acatado ou não e ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça. E sendo aprovado, leva à sanção, mas também vai passar por outro controle de constitucionalidade pelo Executivo e também, talvez, até pelo Judiciário. Então, é legítimo propor, né? O que precisa ser discutido é onde que isso entra dentro da grade do MEC, se isso é válido ou não, se isso pode ser colocado ou não, né? Porque o ensino fundamental tem as suas bases ligadas diretamente ao governo federal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, você não pode criar uma espécie de ideologia, né, para discutir essas questões que são as questões que são culturais, religiosas e tal. Mas você pode ter, por exemplo, alunos que são adeptos ao Alcorão, pode ter alunos que são adeptos a outros tipos de religiões, como o hinduísmo, o budismo e essas coisas. Então, essas coisas têm que ser discutidas, talvez numa audiência pública também, com mais profundidade. Agora, que há legitimidade para o vereador colocar a sua proposição, assim, Fred. O que precisa ser discutido é dentro de um ambiente democrático entre os três poderes, que defende, de fato, e observa se há constitucionalidade no pedido, se não há constitucionalidade no pedido, e se há, de fato, um ganho educativo para que esses alunos possam compreender, de fato, o que acontece, não só dentro das questões religiosas, mas questões históricas, porque a Bíblia também é um instrumento histórico, né? Ele passa pelos tempos. Mas isso fica muito subjetivo eu falar que eu sou contra ou sou a favor, porque a gente não tem uma análise didática de fato mesmo, se isso vai ser benéfico ou não, né? Eu acho que isso passa por um estudo mais aprofundado para que a gente consiga entender qual é, de fato, o que quer se apresentar no sentido da intelectualidade que vai ser aplicada à criança. Eu acho que isso é que é o mais fundamental, né? Isso é fundamental, né? Entender se isso tem algum ganho educacional para os alunos, se isso vai ter algum tipo de crescimento intelectual, pessoal, para que esses alunos possam se desenvolver. Isso que precisa ser discutido. Zé, seguindo a sugestão do Betão, qual a sua opinião a respeito do tema? Bom, eu, particularmente, Fred, eu sou totalmente a favor. Eu não vejo problema nenhum. A grande maioria da nossa população é cristã, seja ela católica ou evangélica, são todos cristãos. A grande maioria. E isso não mostra, indiferente de sermos cristãos ou não, isso não afeta as demais religiões, tá certo? Então, quando se fala da Bíblia Sagrada nas escolas, eu acho que é um processo normal e natural e que desde sempre existe a matéria chamada religião, sempre existiu nas escolas. Agora, num país como o Brasil, onde tudo é aceito, todo tipo de ideologia, que muitas vezes não agrada a todos e entram nas escolas, nós estamos cansados de ver aí. E ninguém fala nada. Então, por que estão polemizando o projeto do vereador do Wesley Jesus de inserir essa matéria mais diretamente nas escolas de Nova Lima? Não vejo problema nenhum e tem mais. Acho que a posição dos vereadores, a maioria está muito em cima do muro. Ou você é a favor ou você é contra. O próprio vereador aí lá da Água Limpa? Da Água Limpa, o Newton, é católico e foi contra. Eu nem entendi por que um católico foi contra essa colocação. Mas tudo bem, ele pelo menos se colocou e deu a opinião dele. Agora, a maioria está em cima do muro, tirando os três que são totalmente a favor. Wesley, Viviane e Mael. Então, ou é a favor ou é contra por alguma razão. Conforme disse o Betão, você tem várias questões aí nesse meio, tem que ser sim, tem que ser debatido, tem que ser conversado, mas eu, particularmente, você me perguntou a minha opinião, sou totalmente a favor, porque acho que não fere
nenhuma outra religião essa instrução, essa colocação, esse projeto do vereador Wesley de Jesus. Repetindo, e antes de mais nada, é importante dizer que o Wesley propõe o uso paradidático da Bíblia. Ou seja, o professor, se quiser, se sentir preparado, vai utilizar a Bíblia. A Bíblia já é permitida, aliás, a religião, a lição, a matéria religião já é obrigatório através da Constituição Federal e também da questão do Ministério da Educação. O que o Wesley propõe é pegar a Bíblia e utilizá-la em outras matérias, como matemática, se tiver muito inspirado, português, geografia e por aí vai. Eu tenho muita tranquilidade em dar a minha opinião. Primeiro, eu sou contra essa pauta virar tema de esquerda ou de direita, essa coisa chatíssima do nosso país, né? Primeira coisa é isso. Segundo, eu sou católico, creio muito em Deus, sou devoto Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora do Pilar, São Judas Tadeu. Já sou muito bem recebido no terreiro. Betão e Zé Raimundo são prova, eu sei de casa. O jornal Banqueta centenas de vezes já fez matérias sobre a Umbanda. Nós temos certeza do nosso papel em acabar com a intolerância religiosa. Sempre a gente coloca a opinião de alguém da religião espírita, alguém do evangélico, alguém católico. Então tem total tranquilidade em dizer minha opinião, sabendo que lido com todas essas outras religiões, que sou totalmente a favor, qualquer que seja o projeto, para falar de Deus, gente. Quantos vídeos a gente recebe de jovens, adolescentes, pré-adolescentes, brigando aqui nas nossas escolas de Nova Lima? É um horror. Então você propor, se o professor quiser, se tiver preparado, falar de Deus de forma paradidática, não é obrigatório? E concordo com o Zé sobre a questão dos vereadores. O vereador Wesley de Jesus está de parabéns, pois tem cerca de 5 anos que os temas em nossa cidade não são debatidos. Ah, Fred, claro que vai ser, que é coisa mais polêmica que a Bíblia, esse negócio de direita e esquerda. Poxa, eu vou perguntar a você de casa, Zé e Betão, que é coisa mais polêmica, mais importante do que uma PPP de educação? Pois é. Foi discutida? Não. Foi debatida? Nem um décimo, nem 10% do que está sendo debatido a Bíblia. O vereador de Wesley dá um exemplo a todos os vereadores. Saem do muro. Existem respostas que o povo, gente, é crítico hoje. Respostas em cima do muro. Fala e não fala nada. Parabéns ao vereador Newton. É contra nas razões dele que ele explicou no jornal. Parabéns ao Wesley, parabéns a Viviane e parabéns ao Mael, que são a favor e ponto final. Agora, falar e ficar em cima do muro é feio, principalmente para aqueles que querem ser candidatos a prefeito. Põe a cara, discuta. Acabou esse tema de esconder debaixo da cama em Nova Lima. O Banqueta não vai permitir isso. Tanto que sempre, em todas as edições, vamos procurar os vereadores para dizer qual a opinião deles. Vocês podem falar, mas enganar o povo, falar e não sair do muro, é vexatório. Vamos lá. Vamos falar agora de Dia das Mães. No finalzinho, nós vamos fazer homenagem às nossas mães para emocionar o nosso amigo José Raimundo. Vamos colocar na tela, Nicolas, a matéria do Dia das Mães? Uma família muito legal que foi constituída e que a gente homenageou elas para falar da importância do Dia das Mães. Está aí uma figura conhecida em nossa cidade, é o Marcelo Apigawa, que foi secretário de saúde, e ao lado dele está a Meire, sua esposa, na qual a gente contou a história dela, da filha Yara e da Tainá, para mostrar a importância da mãe, que a mãe não é só quando nasce a filha do seu ventre. O Marcelo e a Meire, os dois adotaram tanto a Yara quanto a Tainá. Na verdade, a história da Meire, Nicolas, pode partir aqui pra gente. A história da Meire é que ela, como várias outras mulheres, privilegiaram o trabalho, privilegiaram a carreira na questão de ter o filho ou a filha. E ela deixou um pouco para mais tarde, quando ela estava estabilizada em termos profissionais,
foi ela e o Marcelo decidiram ter o filho. E precisou-se de fazer inseminação, não deu certo, teve que ter um aborto. E esse aborto foi traumático tanto para ela quanto para o Marcelo. E com isso, eles resolveram adotar 2 meninas lindas e constituíram uma linda família. Isso é uma lição de vida, né, Zé Raimundo? Uma lição de vida, Fred. Eu, particularmente, estou muito à vontade de falar desse tema, porque dentro da minha família eu tenho 2 exemplos clássicos. A minha irmã mais velha não podia, na ocasião, lá mais de 40 anos atrás, ela não estava impossibilitada de ter filhos, tinha alguns problemas de útero, e adotou uma menina, que hoje está com 40 e poucos anos, que inclusive dá muito trabalho para ela, a menina que tem alguns problemas psicológicos, né? Mas a minha irmã está sempre com ela, sempre do lado, e criou, e até hoje dá o suporte necessário. E sempre tratada essa menina como filha e até mais do que uma filha, com muito carinho de todos nós, de toda a família. Foi uma criança que foi muito bem recebida dentro da minha família, até pela ocasião que foi. Nós tínhamos tido a perda do meu pai muito recente, da minha avó, enfim. E depois a minha irmã mais nova, muitos anos depois, também impossibilitada de ter filhos próprios, então com o mesmo problema da minha irmã, adotou um menino, que hoje é um rapaz, que está muito bem, está formando agora na faculdade, já trabalha, rapaz de ótima índole, e que a minha irmã também, junto com o meu cunhado, criaram como filho próprio. E eu, particularmente, penso e tenho essa opinião. É a mesma coisa. Ah, mas não é, porque não é filho, não é seu sangue. O carinho e o amor é a mesma coisa. Quem adota está adotando um filho e tem o carinho, e tem o respeito, e tem a consideração com essa criança da mesma maneira que o filho que nasceu do seu ventre, que nasceu do pai e da mãe. Então, eu penso assim, esse exemplo dessa família aí é um ótimo exemplo. Eu vejo muita gente aí lutando com essa questão de inseminação artificial, não consegue, muitas vezes dá uma repressão, a pessoa fica reprimida em função de não poder ter filhos. Gente, tanta criança necessitada de ser adotada. Tem criança pedindo aí, pelo amor de Deus, para ser adotada. A adoção de uma criança é um gesto bonito, é um gesto de Deus. Eu posso falar isso. Então, a reportagem, para mim, ela foi muito interessante, porque eu tenho um exemplo próprio, estou dizendo aqui para vocês. 2 irmãs minhas são mães dessa forma, e são muito felizes com elas, com a filha, com o filho, e a família está toda unida em cima disso aí. Então, parabéns à reportagem mais uma vez. Eu acho que é um caminho para quem não tem ou quem quer ter filho e não pode ter, é um caminho muito legal, muito bacana. Você está fazendo uma caridade enorme para você, para o mundo, para Deus, porque, volto a falar, o carinho, o respeito e a atenção é a mesma coisa do filho seu, que é o seu sangue. Não muda. Você ama uma outra pessoa da mesma forma. Não existe essa diferença, na minha opinião, viu, Fred? Betão, sua opinião. Zé Raimundo estava falando aí, eu estava pensando aqui, né? E quando a gente pensa em boas ações, você pensa em fazer alguma coisa assim que faça diferença, né, na sociedade, você, não na sociedade, mas na vida das pessoas, você traz alguns exemplos aqui e ali. Isso é muito maior do que isso, né? O Marcelo e a Meire, com certeza, foram iluminados, né? Porque Deus, através da espiritualidade, né, quando você está com sentido voltado a fazer o bem, a ajudar alguém, a ter uma disposição de dar mais carinho e mais amor, quer compartilhar isso com alguém, essas coisas acontecem assim, de maneiras que a gente às vezes não espera, mas eu tenho certeza que a espiritualidade ela vai encaminhando as coisas e elas acabam chegando no seu devido lugar. Então,
não se trata de falar aqui que é a mesma coisa, que não é a mesma coisa. O amor que é depositado para quem pratica uma ação como essa, que é adotar uma vida, dar uma esperança, né? Dar um caminho diferente, um caminho bacana para que as pessoas possam ter os seus direitos, as suas garantias, o seu afeto, o seu amor recuperado, né? É uma dádiva mesmo, né? Então, assim, nascer uma mãe, como é o título da matéria, é também nascer uma esperança para a humanidade, né? Cada vez que acontece, até arrepio quando eu falo isso, cada vez que a gente tem na nossa vida, né, exemplos como esse, traz para a gente uma luz no fim do túnel, né? Que a humanidade ela tem esse lado, né? Esse lado dadivoso, esse lado amoroso, né? De proporcionar para outros seres humanos uma possibilidade de uma vida mais amorosa, mais afetuosa. E eu gosto muito de citar nesse campo, né? Eu acho que Jesus está muito acima disso tudo, mas a gente pode pegar um protótipo aqui, que é o Chico, né? O Chico Xavier, que traz esses ensinamentos, né? Na medida que a gente faz para o outro, na medida que a gente faz para o outro com amor, com ternura, a gente está fazendo para a gente mesmo. Então, parabéns para vocês que tiveram esse carinho todo com essas crianças maravilhosas e que hoje são pessoas que vão ter outras oportunidades, e tenho certeza que plantou nelas também essa semente que talvez no futuro elas também possam repetir esse ato. E que sirva para todos nós, né? Às vezes a gente não tem coragem ou condições, né? Coragem, que é a alavanca principal, e condições, porque às vezes você não precisa ter uma condição, vou esperar ter uma condição maravilhosa para poder fazer esse X coisas. Não, o trabalho acontece hoje. Mas a gente não tem coragem. Então, para as pessoas que têm essa coragem, fica aqui a minha homenagem, o meu carinho, e tenha certeza que Jesus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, tocou no seu coração para que vocês tomassem essa atitude. E, com certeza, sem esperar recompensa nenhuma, que eu tenho certeza que isso vocês não fizeram por amor. E quem faz por amor tem lugar reservado no céu. Beijo para vocês e parabéns, viu? Eu convido o pessoal de casa que ainda não leu a matéria do Jornal Banqueta que leia, que é uma matéria que ficou muito bacana, muito linda. A Helena Levato, que foi quem escreveu aqui da nossa equipe, você falou de Chico Xavier aí, alguém inspirou ela, não alguém, porque ela é muito competente em fazer a matéria. Sempre tem um mentor, Fred. Na nossa vida sempre. E fala assim o seguinte, rapidinho. A maternidade não começa necessariamente com um teste positivo ou com o primeiro ultrassom. Às vezes, ela se inicia com uma decisão, que você falou, Betão, uma decisão serena, um coração disponível e um sim ao desconhecido. Olha essa parte que eu adoro. A adoção é um gesto de amor que não nasce da biologia, mas da escolha. Nesse Dia das Mães, o Jornal Banqueta apresenta a história de Iva Meire, que é a Meire, o Marcela Pigawa e da Yara e da Tainá, né? A Meire, ela é, pra vocês terem ideia, psicóloga, consultora. Aí ela fala o seguinte, que a trajetória de uma mãe, os vínculos são muito mais profundos que não se explicam apenas por DNA, que é aí que bate que é a verdade, mas por tudo aquilo que se constrói na vida de mãe com filha, nos dias partilhados, nas conversas à mesa, nos choros divididos e nas mãos que se encontram. Ser mãe para a Meire, ou para uma mãe adotiva que adotou crianças, é uma atitude diária que envolve presença, vínculo e entrega total de uma pessoa que escolhe amar de coração aberto. E também, depois disso, a minha opinião é muito assim, na base da família. A Meire mostrou, e o Marcelo, que é uma família linda, que se amam, que se gostam e que foram... As meninas são adotadas. Eles sempre trataram isso, segundo a matéria, com muita clareza. E não tem diferença nenhuma. Mas muitas das vezes, você de casa
tem o pai biológico, a mãe biológica, irmãos biológicos, que a Meire está mostrando que não significa... O amor não significa o DNA, significa as vivências. Mas Deus te deu tudo isso, de forma biológica, com o DNA, e às vezes a gente... Não valoriza. Não valoriza. E uma fala bem legal, nós vamos falar do Papa ainda, do novo Papa, do Leão, é que na vida, muitas das vezes, a gente constrói muros ao invés de pontes. Então a gente tem tudo para ser feliz. Temos tudo para ter uma família feliz, mas aí a gente começa a viajar na maionese, um probleminha, via um problemão, e é o que eu falo sempre, né? O tal do perdão. Nós perdoamos pessoas da rua que querem o nosso mal, que tem inveja da gente, que fez mal pra gente, mas uma atitude que a gente não considera correta, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma esposa, de um filho, você não perdoa. Mas as pessoas da rua você perdoa. Então é essa a lição que eu queria trazer para todos vocês. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre política. O ex-prefeito de Nova Lima por 6 mandatos, ex-presidente da Associação Mineira dos Municípios, a mais importante associação de municípios de Minas Gerais, a AMM, o Vitor foi presidente e foi homenageado nessa semana, na terça-feira, durante o 40º Congresso da associação realizado no Expo Minas. Vamos ver a matéria que fizemos com o Vitor Penido, homenageado de forma muito correta. O ex-prefeito de Nova Lima por 6 mandatos e ex-presidente da Associação Mineira de Municípios, Vitor Penido, recebeu a medalha do mérito municipalista Celso Melo de Azevedo, alusiva à 40ª edição do Congresso Mineiro de Municípios, realizado na tarde desta terça-feira, aqui no Expo Minas, em Belo Horizonte. Há 33 anos atrás, eu estava aqui entregando realmente a associação. Não essa associação do tamanho que ela se encontra hoje, mas na ocasião, né, com muitas dificuldades, sem apoio político, mas praticamente nós reconstruímos a Associação Mineira de Municípios. 33 anos depois eu vejo a grandeza dessa associação, onde me sucederam vários presidentes, como o Marcos Vinícius que está entregando agora, o doutor Marcos Vinícius fazendo um belo trabalho, como o Gilvan também, antes do Marcos Vinícius, né? Todos eles fazendo um trabalho de desenvolvimento e crescimento da associação. E hoje, eu mais uma vez, eu recebendo aqui uma medalha, sendo homenageado, isso é um motivo de satisfação, de orgulho, de dever cumprido, sem dúvida nenhuma. Eu fico muito feliz de poder rever vários e vários amigos para a felicidade minha. Muitos que não me conheciam, quando eu ver meu nome e ver me abraçar, tá certo? Me cumprimentar e falar da minha história. Isso é muito importante para um cidadão de Nova Lima e da forma que eu fui criado, da forma que eu trabalhei por Nova Lima, e não só por Nova Lima, para todas as cidades de Minas Gerais e algumas do Brasil. Como ex-presidente da Associação dos Municípios Mineradores do Brasil, como fundador, não é isso? E esse trabalho maravilhoso. Eu agradeço demais o Marcos Vinícius, atual presidente, que amanhã está entregando o cargo, né? E a todos os prefeitos de Minas Gerais, desejando a todos eles um trabalho profícuo, um trabalho com muita seriedade, com muita transparência, com muito respeito, e só assim que o Brasil vai crescer e vai melhorar. Só depende dos prefeitos para o Brasil dar um salto, não de deputado federal, não de deputado estadual, mas sim de prefeitos. Desde que esse prefeito tenha apoio de pessoas sérias. Isso é que é importante. O atual presidente da Associação Mineira de Municípios, Dr. Marcos Vinícius, falou a respeito de seu mandato e também de um dos homenageados do dia, o ex-prefeito de Nova Lima, Vitor Penido. Olha, sensação de dever cumprido, né? Acho que nós mudamos o perfil da nossa associação. A nossa associação, ela deixa a bandeira político-partidária e passa a ser uma associação técnica, trabalhando com práticas regulares de governança e com recordes em todos os sentidos, recordes em geração de caixa, geração de filiados e hoje estamos 820. E o Vitor, falar do Vitor, eu tive a oportunidade de ter sido prefeito com o Vitor, quando ele estava aí no seu último mandato em Nova Lima, e aprendi muito com ele e de municipalismo. Ele foi, assim, uma orientação muito grande para minha pessoa, e a vida dele
não só como prefeito, mas como parlamentar, sempre foi em prol da causa municipalista. Tanto à frente da MM como da MIG, é sempre uma pessoa que pensou nos outros e no coletivo. Trabalhamos uma pauta importante com o Vitor e, na época, com também o ex-presidente da MIG, o Zé Fernando, que foi para que os municípios impactados pela mineração também começassem a receber. Se fosse outra pessoa egoísta e só pensasse nele e no município dele, jamais teria aceitado. Nova Lima dividiu o dinheiro com os outros municípios. Quando eu levei a proposta para o Vitor, na hora ele disse: é justo, os outros municípios tudo tem que receber e eu estou junto com vocês como presidente da MIG. Então é muito importante, eu acho que é merecido. Ele fez parte da história do municipalismo mineiro e da Associação Mineira de Municípios. Como diz o Marcos Vinícius, doutor Marcos Vinícius, que no outro dia entregou o cargo, agora o novo presidente é o Falcão, prefeito de Pará de Minas. Patos de Minas. Acho que é Pará ou Patos. Acho que é Patos. E a esposa, Lude Falcão, é deputada. Betão, justa homenagem, como disse o doutor Marcos? É justa homenagem, né? Você não pode negar e nem muito menos omitir a importância, né, de Vitor Penido para o municipalismo mineiro e nacional, né? Porque não se faz bandeiras municipalistas só numa região metropolitana, no estado e tal, ser reconhecido nacionalmente. Então, muito valiosa a homenagem e eu acho que a gente precisa também valorizar esses momentos. Zé. O legado de um homem, ele é eterno. E o Vitor Penido recebeu agora, essa semana, uma homenagem justa pelo seu passado, tudo que ele fez, por tudo que ele foi. Não só como prefeito, como presidente dessa associação, importantíssimo. Fez um ótimo trabalho lá. Então, uma homenagem justíssima que veio a tempo e a hora, né? Porque muitas vezes a homenagem vem depois que o cara vai embora. Não é o caso. Então, justíssima, parabéns ao Vitor Penido, parabéns a ex-presidente, agora ex-presidente da associação que o homenageou. E olha, o Vitor Penido merece todas essas glórias mesmo, porque ele fez um excelente trabalho nessa associação. Parabéns. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Vitor durante a homenagem, não só durante a homenagem, no qual nós fizemos matéria, mas eu acompanhei o ex-prefeito Vitor umas 2, 3 horas antes da homenagem, rodando ali, que estava acontecendo no Congresso. Eu fiquei impressionado, ao mesmo tempo muito feliz por ter um novalimense com o reconhecimento do Vitor. Lembrando que o Vitor deixou de ser prefeito há quase 5 anos. Então, quando você está no poder, você é festejado. Quando você deixa o poder, já dizia um amigo meu, rei morto, rei posto. Ex é ex. Ex não tem mais nada para oferecer. Principalmente o Vitor, que já deixou claro que não vai ser mais candidato. E aí, todo mundo passava, gente que ele nunca viu na vida, que nunca viu, você que é o Vitor? Todo mundo conversando. Então, realmente importante essas homenagens, principalmente em vida. O Vitor Penido, para você de casa, que não conhece bem, já é mais novo, o Vitor Penido foi prefeito de Nova Lima durante 6 mandatos, foi deputado estadual durante 1 mandato, e eu gostaria de fazer esse parênteses, e deputado federal durante 2 mandatos. No Brasil existem, estão querendo até aumentar, 513 deputados. Em Minas, apenas 53 ou 51. Numa Nova Lima que não é a potência que é hoje, principalmente também em termos populacionais. Nós estamos falando de deputado lá atrás. Vitor Penido foi candidato a vice-governador do estado de Minas Gerais na chapa do Hélio Costa, que faltou pouquinho para vencer. O Vitor Penido foi secretário de Estado de Minas Gerais. O Vitor Penido foi presidente dessa Associação Mineira dos Municípios. O Vitor Penido não só foi presidente por diversas vezes, mas criou lá atrás, o que a gente fala de pessoas visionárias. Lá atrás, a AMIG, que é a Associação Mineira dos Municípios Mineradores, e a Grambel, que é a Associação dos Municípios da Grande Belo Horizonte. Ele criou e fundou. E o mais importante, que fica aí para os atuais políticos. E você de casa? Você só vai saber se o político... Só vai saber, não. Uma das formas de você saber se o político foi bom ou ruim depois que ele deixa o mandato, igual no caso do Vitor.
Depois de 5, 6 anos, vai falar qual o legado que esse prefeito deixou. Como que ele vai ser lembrado? Então, o Vitor Penido realmente é um orgulho para a gente ter um político firme. E o que mais eu admiro no Vitor é a firmeza. Eu odeio pessoas que se escondem debaixo da cama, principalmente quando ele é político, quando ele é nosso funcionário. Um bom político é aquele que vai para o embate, vai para o fronte. Não tem que ser deselegante, né? Não tem que ser sem educação, tem que respeitar as pessoas. Mas você para o embate, você pôr a cara, você ser firme, para mim é o principal, motivo de o político ter o meu voto. Parabéns para o nosso prefeito Vitor Penido, que sem sombra nenhuma de dúvida está num patamar muito acima. Ah, Fred, nós estamos falando desde 70. Pô, nós estamos falando de político que iniciou sua carreira no final da década de 70. E foi prefeito até 2020. 21, 22, 23, 24, até 2020. Então, tem que ser muito bom de serviço para ficar esse tempo todo. Vamos falar, tem Carlinhos. Quanto tempo Carlinhos não é prefeito? Foi prefeito apenas 2 vezes. Nada contra o Carlinhos, eu só comparando. Vamos falar agora, já que estamos falando de prefeito, vamos falar do prefeito João Marcelo. Uma imagem, um vídeo que viralizou só na TV Banqueta, tem quase 100 mil visualizações. Foi uma imagem que o prefeito estava gravando um vídeo junto a os coletores de lixo de Nova Lima. Na verdade, essa imagem, nós procuramos saber, um grupo do prefeito, um grupo de amigos do prefeito, publicou essa imagem, que foi vazada, e a TV Banqueta, como sempre, de forma exclusiva, publicou esse vídeo. Tá aí. Então aí o João Marcelo, provavelmente o dia do Gari, eu até fiquei de pesquisar, Betão, que depois é bom nisso, Betão, se você puder pesquisar, que eu vou direto no Zé, o dia do Gari, acho que é esses dias. Possivelmente o João Marcelo deveria estar gravando um vídeo para falar algo do Gari, ou até mesmo o coletor de lixo, o nome correto é coletor de lixo, mas o nome festivo é Dia do Gari, que nada disso diminui a importância que a gente sabe pelo contrário, do serviço deles. Pelo contrário. Claro. Zé Raimundo, dentro desse vídeo, que foi publicado pela TV Banqueta, elogios e críticas. Qual a sua opinião a respeito desse vídeo do João Marcelo se vestir de coletor de lixo para gravar um vídeo? Não, primeiro que eu acho que ele tem todo o direito de fazer uma ação dessas. Ele, como sendo prefeito, ele pode vestir uma roupa de Gari no dia do Gari, não sei se foi esse o caso, e fazer lá uma participação com ele. Eu não vejo isso demais. Acho desnecessário que isso tenha vindo à tona, se foi com os assessores dele, porque aí dá toda essa polêmica. Ah, ele está fazendo isso por política, ele está fazendo para o futuro político dele, ele está fazendo para aparecer. Não sei. Eu não acho que talvez tenha sido para aparecer, eu acho que pode ter sido até com uma boa intenção, como uma homenagem aos garis. O problema é a forma com que isso vem à tona, com que isso vem para a comunicação, e vem para os vídeos. Então vem um vídeo, aí tem uma parte que é a favor, tem uma parte que é contra, e aqueles que são contra vão sempre criticar, vão falar que ele está querendo aparecer, que ele está querendo fazer sua propaganda. Para mim, na minha opinião, não importa se foi propaganda ou não. Se foi uma homenagem, parabéns, prefeito, pela homenagem aos garis, que merecem essa homenagem, não só eles, como todos os servidores públicos que nos atendem aí de alguma forma, né? Então, essa homenagem deve ser feita para todos eles. E eu não vejo nada demais e acho que essa polêmica é uma tremenda de uma bobagem. A função dele como prefeito não quer dizer que ele não possa fazer, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Isso ele pode fazer porque ele não está agredindo ninguém fazendo o trabalho de Gari lá. Essa é a minha opinião. Ederson Lívio. Bom, em tempos de polarização, qualquer coisa que se faça no Brasil hoje e no mundo vira discussão e pautas assim, de quem é contra e quem é a favor. Né? E até faço... me colocando como errado, não sei, mas temas que a gente poderia estar discutindo muito mais importantes do que um vídeo desse. Né? Não, eu acho que é muito importante, né? Eu acho legal que a televisão tenha feito esse recorte aí,
porque também traz um assunto tão importante. Por exemplo, eu tentei trazer aqui, eu vou chamar pelo que eu esqueci o nome dele, mas o apelido dele no meio era o Morcegão. Tentei trazer ele aqui como... Ele trabalhou muito na coleta e tal, e eu tentei trazer ele aqui, e tem muita dificuldade e tal, assim, não dificuldade que a pessoa não quer, mas assim, às vezes a pessoa é muito mais humilde, aquela coisa toda, e tem essa dificuldade mesmo de aparecer. E quando você vê uma situação dessa, eu estava pesquisando depois disso, vários prefeitos já fizeram isso, o Senado está fazendo uma homenagem agora no dia 16 de maio também aos garis, deve levar alguém lá na tribuna, né? Vários prefeitos vão acompanhar a vida dos garis no dia do gari. Então, não tem nada demais, gente. Eu acho que é muito o contrário disso tudo que as pessoas... Vamos tirar essa cortina da polarização e vamos entender qual é a mensagem, né? No vídeo, tem um outro vídeo que mostra uma senhorinha abraçando ele e tudo. Você quer para uma pessoa que está trabalhando com a coleta de lixo, ou com a coleta de material reciclável, com a coleta que um jornalista como Fred, ou eu, ou um outro jornalista como William Bonner, um prefeito, um deputado, passar um dia ali com eles, né? Tem coisa melhor? Então a gente fica olhando dentro da nossa ótica, né? É a nossa ótica privilegiada que está aqui fazendo um trabalho, que tem um lugar no ar-condicionado, ou que tem um emprego garantido, que tem, né? Não está olhando ali para o lado daquela pessoa que está trabalhando ali, que naquele momento ela foi valorizada, né? Quantas vezes a gente fala aqui que um simples abraço, um simples beijo, um simples carinho faz a diferença na vida da pessoa. Então, o prefeito tirou um dia dele, né? O prefeito, a autoridade mais importante do município, tirou um dia para ir ali fazer uma homenagem àquelas pessoas que tão bem cuidam da nossa porta, né? E que trabalham com aquilo que todo mundo rejeita. Então, e naquele momento ele foi acolhido. Eu posso falar isso porque na causa animal tem muito disso, né? Quando as pessoas olham para um protetor e acham que ele é uma pessoa doida, que fica juntando cachorro, aquela coisa toda, que fica cuidando de animal, nós da prefeitura, eu criei isso na época, dei uma medalha para essas pessoas, para reconhecer essas pessoas como sujeito também de direito, como são os animais. E isso foi uma comoção no dia. A promotora elogiou demais por isso. Né? O Estado, o representante do governo federal, então está ali, né? Representando o município, que ele representa a cidade toda, trabalhando junto com aquelas pessoas, tem que ser dignificado, né? E tirar esse véu, né? Essa cortina que as pessoas ficam colocando, que isso é para tirar proveito disso ou daquilo e tal. Gente, político e política é feita diariamente e com ações. Isso que é política, entendeu? Então, isso pode ser nós acabamos de falar agora do Vitor Penido, com tantas coisas que ele construiu ao longo do tempo, e por que não deixar esse tipo de legado de uma administração mais próxima da pessoa, do cidadão, daquelas pessoas que prestam serviço para a comunidade. Eu penso isso, Fred, eu acho que a gente precisa tirar esse véu da polarização e enxergar as coisas com mais amor. Ok. Nós vamos pedir o Nicolas para colocar uma foto, não sei se é foto ou vídeo, que nós recebemos, a respeito de... Nós vamos debater a população em situação de rua aqui em nossa cidade. É importante a gente ter muito respeito, muito zelo, muito cuidado para falar desse assunto. Esse aí foi essa semana. Esse homem fez xixi, urinou na praça e recebemos esse vídeo. Como tem outros vídeos circulando de um comerciante, eu acho que até é o baixinho ali da relojoaria, ali da Praça do Mineiro, reclamando que os comerciantes da Praça do Mineiro já não têm mais vontade de trabalhar, de que o local virou encontro de pessoas em situação de rua. Nós temos que ter muito cuidado para tratar desse assunto, e aqui na TV Banqueta, no Jornal Banqueta, a gente tem muito zelo com isso. Betão, população em situação de rua, cidade de Nova Lima, nós já dissemos isso várias vezes, oferece diversos serviços a essa camada da população, no qual eu acho que mereço. Eu não posso falar o que eu acho, tenho que falar o que você acha. Como tem que ser tratado isso, Betão? Uma coisa é a cidade de Nova Lima está comprovada que presta esse serviço à população em situação de rua. Tem Espaço Cidadania,
tem a casa de passagem, tem tudo isso. A discussão é, você vê problema e é nítido e claro o aumento da população em situação de rua. É nítido e claro que 90% não são de Nova Lima. Você, prefeito, você da prefeitura, como lidar com isso? Seu João Marcelo, pô, João Marcelo, o tempo todo aqui no meu comércio tem população em situação de rua que eu não conheço, faz xixi, urina, meus clientes sumiram. O que você pode fazer por mim? Fred, a gente tem que fazer uma reflexão com muito cuidado, com muito cuidado, ele respeita. Né? Nós tivemos agora o conclave que elegeu aí o novo Papa, né? Leão XIV. Isso. Acho que agora o Vila vai, né, Beto? Agora vai. E também temos um exemplo claro, que é um emissário, né? Não tem como não ser um Papa como esse e um padre como tem em São Paulo, o Padre Júlio, não serem, de fato, emissários de Jesus Cristo na Terra. Não tem como, não existe essa possibilidade. O Padre Júlio já esteve aqui na televisão umas 3 vezes, nós já conversamos com ele, é a grande, maior referência em assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade e moradores de rua. Né? Verdade, referência nacional. Referência nacional. A Prefeitura de Nova Lima não é de agora, né? Já desde a época de Vitor, que lançou o Centro de Referência, né? Lá na Cidadania. Centro de Referência não, Espaço Cidadania. Espaço Cidadania, desculpa. Traz alguns serviços para essa população. A gente precisa pensar, gente, que as pessoas que estão ali, elas praticamente perderam a sua dignidade. Elas não se enxergam dignas de terem respeitado o seu status social. Vivem na rua, dormem na rua, comem na rua, não tem um banheiro, não tem família, não tem ninguém por elas. Isso nós estamos falando de uma questão extrínseca, fora dessas pessoas. Para dentro dessas pessoas, você tem diversos problemas, solidão, depressão, e tantas outras patologias, doenças, né, que as pessoas têm internalizadas. O Estado tem o dever e a obrigação de cuidar dessas pessoas e achar caminhos para que essas pessoas tenham respeitado as suas garantias fundamentais e o seu direito como ser humano. Então, falar assim, qual é a situação que a gente vai buscar para poder resolver o problema? Não sei se a gente tem isso, Fred, porque você, Zé Raimundo aqui, se a gente tem isso, porque isso são estudos que precisam ser feitos e precisa ser rapidamente solucionado. Mas como resolver isso? É uma pergunta que vai ficar para a gente assim, discutir isso com assistente social, com outras pessoas. Eu já fiz várias entrevistas aqui que falam, tem pessoas que vão conseguir sair, como já teve lá, quando eu conversei com o Diego, teve pessoas que vão... E tem pessoas que não vão conseguir sair e vai ficar a vida inteira. Então, como que se resolve isso? Não sei, não tem uma... talvez seja uma dúvida de todas as pessoas, mas o poder público é chamado para resolver o problema e precisa ser resolvido, mas com a ajuda de todos, inclusive com o Ministério Público, com o Judiciário, todos juntos para poder resolver. Porque não é simples. Qualquer atitude que você toma com uma pessoa em situação de rua, uma pessoa que é acumuladora de lixo, de animais e tal, ela pode tomar uma decisão drástica, por exemplo, entrar na frente de um carro, suicidar, ser atropelado, alguma coisa assim. Então, isso são maneiras que precisam ser feitas com ética, com cuidado e com profissionais adequados, com pena de ter que trazer profissionais de fora para poder tratar desse assunto. Zé. Tudo que foi falado aqui, e nós estamos falando isso aqui há 2 anos, o grande problema, Fred, é que ninguém dá a cara e fala do problema aqui em Nova Lima. Esse é um problema real, gente. A população moradora, o comerciante, ele tem que ter o mesmo direito que o morador de rua. Eu não sou contra o morador de rua, eu não sou contra a assistência, não. Tem que assistir, tem que oferecer para ele dignidade, trabalho, alimentação, higiene, tem que oferecer mesmo, mas em troca ele precisa ter alguma coisa e não existe essa troca.
O que está acontecendo é uma falta de respeito enorme com o morador de Nova Lima, com o comerciante de Nova Lima, em prol apenas desse benefício. E aí está errado. Então a prefeitura, nesse caso, e eu que sou tão a favor da administração João Marcelo, que foi eleito com uma votação expressiva de mais de quase 90%, mas essa parte, João Marcelo, se você estiver nos assistindo, você precisa chamar o seu setor e dar um jeito nisso aí. Precisa ter, e eu estou falando prefeitura, falou bem o Betão aí, Ministério Público, tem outras áreas que precisam participar, mas está na mão da prefeitura dar uma satisfação para a população, porque o que está acontecendo, muitas vezes, é desrespeito. Você vai na Praça do Mineiro e pergunta, não só os moradores do entorno, pergunta para Paulo Pires, que mora ali, pergunta para todos os comerciantes, pessoal da padaria lá, Dornelas, o menino da relojoaria, os bares, a boutique que tem ali, pergunta o que esse pessoal está passando. O desrespeito é muito grande. E o desrespeito não é só com eles, não. É com quem frequenta ali, com quem participa. Estou dando exemplo só da Praça do Mineiro, mas tem outros locais. Então, o que está faltando, Fred, é uma satisfação, alguém botar a cara e falar, nós vamos tentar resolver o problema. Porque até então tem 2 anos, que eu me lembro, né? Se não tem mais. Tem 2 anos que nós estamos debatendo isso aqui e ninguém resolve. Ah, porque não pode fazer, porque não pode tirar, porque a lei não deixa. Tá bom, mas deve existir uma forma de acolher essas pessoas, concordo plenamente com o Betão. Vamos acolher, vamos dar dignidade, vamos dar higiene, alimentação, mas vamos dar também uma forma desse pessoal não fazer o que estão fazendo nas ruas de Nova Lima e no comércio de Nova Lima. É só isso. Esse é que é o grande problema. Nós falamos tanto de amor agora, né? No nosso programa, a gente não pode esquecer desse amor que nós falamos tanto. Temos que entender os 2 lados. Primeiramente, é fácil você aí que está nos assistindo, a sua casa, o portão do seu comércio, não ter pessoas em situação de rua, como eu já disse, urinando, defecando, bebendo, agredindo, se drogando, fazendo sexo. É muito fácil. Ao mesmo tempo também, para com esse discurso ridículo, sem Deus no coração. Pega uma Kombi e joga todo mundo fora. Não existe isso, tá? Isso não existe. Ok? E como bem disse o Betão, nós temos que reconhecer o Espaço Cidadania, é um serviço oferecido pelo governo federal, que não foi na gestão do João Marcelo que ele se iniciou, foi na gestão do Vitor Pereira. Mas não faz diferença nenhuma, porque se o Vitor não trouxesse, o João Marcelo queria trazer, porque é digno dar isso a eles. Sim. Não se nega serviço, não se nega política pública. Muito pelo contrário. Né? Tá? Então nós temos que, sim, tratá-los com respeito, dar todo o tratamento que a prefeitura está dando. Mas, como disse o Zé Raimundo, a prefeitura representa a população em situação de rua, representa os comerciantes da Praça do Mineiro, representa os moradores da Praça do Mineiro, que estão se incomodando, não pelo fato da prefeitura dar esse tratamento digno a eles, mas sim pelo mal que eles estão causando às suas casas e comércios. E concordo também com o Zé, a prefeitura, você questiona a prefeitura vai falar, nós oferecemos isso. Beleza, mas existe sim, óbvio que existe um problema enfrentado por esses comerciantes e moradores. E ninguém da prefeitura, nem dá cara. Acho que a prefeitura não entende isso como problema. Você que é defensor desse tratamento, você concorda que essa aglomeração, todos esses males causam problema? Sim, eu acho que um direito não suprime o outro. E outra coisa... E cadê a prefeitura? Para reconhecer isso, que tem que fazer algo para melhorar. É isso que a população quer. Mas eu acho que hoje, eu tenho muita esperança que a subsecretária de Direitos Humanos, a Janaína, ela tenha esse recurso para poder atuar. E tem perfil para isso. Tem 2 anos nós estamos esperando esse recurso. Só porque a gente tem que falar de vergonha. Enfim, o que a gente quer é que a prefeitura entenda isso, que precisa ser resolvido, mas... Aqui nós vamos cobrar sempre que essas pessoas sejam respeitadas e que deem total conforto a eles, porque isso pode acontecer com um membro da minha família ou da sua também. Ninguém está livre disso, não. Rapidinho. Leão 14, Betão.
Leão XIV, uma... Escolha do Papa, a foto dele aí de colas. É uma vitória também, né? Uma vitória para todos nós, né? Ter um Papa que trouxe a lição falando que seria a continuidade do Papa Francisco. Então eu fiquei até muito feliz, né, com essa escolha, porque eu acho que a gente precisa dar continuidade a esse tipo de políticas humanitárias. Zé Raimundo, Cardeal Robert Francis Prevost foi eleito novo Papa, chamado Leão XIV, apesar de ser americano, passou grande parte dele no Peru. Inclusive, olha que legal, sempre o Brasil, né? Ele esteve aqui no Brasil já, tem fotos dele em Minas Gerais, tomando todo brasileiro, todo ser humano gosta de uma cervejinha, né? Tem que rezar, trabalhar, namorar e tomar uma, para esquecer os problemas. E o mais bacana, que é novo, assim, ele estaria no Brasil, acho que na Confederação Nacional dos Bispos, do Retiro, ele seria um dos palestrantes, sim, um dos comandantes, ou seja, o Brasil está pertinho dele. Eu acho que a escolha foi excelente. Ele é muito querido lá no Vaticano, não foi à toa que foi escolhido. Essa eleição, esse conclave, ele é muito sério lá entre eles. Eles escolhem dentro dos critérios deles lá, certo ou errado, mas tem sempre aquele que é mais querido por todos. E digo mais, ele é americano, e não tem nada a ver a nacionalidade do Papa, mas ele tem muito espírito sul-americano, do latino. Olha, e não existe no planeta Terra mais católicos do que existe na América Latina. A América Latina é a região mais católica do mundo, todo mundo sabe disso, não é novidade. Então, a escolha foi ótima. E acho que ele vai fazer um belíssimo trabalho, está ainda com 69 anos de idade, tem muito tempo pela frente, se Deus quiser, com saúde, para ele poder tocar a igreja e melhorar algumas coisas que precisam ser melhoradas na Igreja Católica. Isso mesmo, ele estaria no Brasil agora para a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, ou Bispos do Brasil. Ele estaria aqui entre 30, ó, pertinho, ó, agora. Vamos lá. E o que eu acho mais legal, assim, todo mundo já falou, a mídia toda já falou, é o seguinte, né? Ele tem cara de Papa. Porque o Bento, com todo respeito, diziam que era um cara também bem legal, mas Papa tem que ser aquele vozinho mais, com a carinha ótima. Quando falou americano, eu falei, ixi, mas ele tem a carinha... Vai ter os cortes aí falando do Bento XVI e as pessoas não entenderam ele. Vai ter beleza. Os cortes do rapidamente, Dia das Mães, vamos começar com o Zé Raimundo fazendo homenagem à sua mãe, que lá do céu tá feliz da vida da família que criou, Zé. A homenagem é para todas as mães, né? Eu, infelizmente, a minha já foi embora há um tempo, está aqui no coração, não só a minha mãe de sangue, como também a minha madrinha, que foi uma segunda mãe, todas duas já moram lá no céu. Mas a minha homenagem fica para todas as mães que estão aí, para sua mãe, a Bernadette, para a mãe do Berenice, desculpa, a mãe do Betão também, que está aí, e todas as mães que estão firmes e fortes, as mães de Nova Aliança, as mães de Belo Horizonte. Um beijo no coração de todos vocês, porque eu digo mais, eu sou pai e posso falar. Pai é sempre muito importante, mas mãe é insubstituível. Beijo no coração de todas vocês. Pai é palha e mãe é mãe. Betão, e a foto da mãe do Betão aí? Põe a foto aí, que com essa foto aí, eu queria deixar aqui um beijo no coração de todas as mães, né? Minha mãe, em nome da minha mãe, eu deixo... O nome dela? Ricardina. Quem não conhece Dona Ricardina? Né? Um beijo para você, mãe, e um beijo para todas as mães, tá? Um beijão para o coração de todas as mães. Eu também quero a foto da minha mãe, um grande beijo para minha mãe, Berenice, que é tudo na minha vida. E como já dizia a minha avó, minha mãe no meio, aí na comemoração do Banqueta, tá ali Betão feioso ali de óculos, acho que não tem Zé. Como já dizia minha mãe, e que eu vou falar para minhas filhas, conheça o homem de acordo com o que ele trata a sua mãe. Feliz Dia das Mães, até a próxima semana com mais Resenha Banqueta.